Olá, sejam bem-vindos ao meu programa Café com Maiara Pazuti. Quero convidar todos vocês a pegarem um cafezinho e virem tomar café comigo. Hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial que ela veio tomar café comigo, a Giovana Buarque. A Giovana ela é formada em nutrição e veio conversar conosco sobre um tema que está super em alta, e não são os morangos do amor. É a caneta emagrecedora. Tudo bem, Giovana? Seja bem-vinda. Oi, Mai, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje para falar desse assunto tão polêmico, mas muito importante de ser conversado. Então, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Giovana Buarque, eu sou nutricionista clínica, eu sou formada pela Unicinos de Porto Alegre e sou pós-graduanda em emagrecimento e obesidade. Que legal, Giovana, é uma honra te ter aqui no nosso programa. E Giovana, tira uma dúvida, né, para nós. Como funcionam as canetas emagrecedoras? Em que momento que tu, como nutricionista, tu indica ou não indica para o teu paciente? Então, Mai, as canetas emagrecedoras, elas estão muito famosas atualmente pela facilidade que elas têm de promover o emagrecimento e também pela rapidez que elas levam ao emagrecimento. Mas é muito importante a gente conversar sobre isso, pois ao mesmo tempo que elas estão sendo muito famosas, muitas pessoas estão fazendo uso indevido destes medicamentos. Sim. E falando sobre os medicamentos, é importante eu ressaltar para vocês e para quem está assistindo de casa que as canetas emagrecedoras só devem ser utilizadas através de uma recomendação médica. Então, nós nutricionistas não prescrevemos e não indicamos. Isso cabe aos médicos endocrinologistas, que são os profissionais responsáveis por isso. Uhum. Então, o que acontece? As canetas emagrecedoras, na verdade, elas são medicamentos que foram desenvolvidos para pacientes com diabetes tipo 2, pois elas atuam no mecanismo de insulina. A insulina, para quem não sabe, é um hormônio responsável por diminuir o açúcar no sangue. Uhum. Mas o que a gente sabe que essas canetas emagrecedoras fazem que traz emagrecimento tão rápido? Pois é, o segredo da caneta, né? Exatamente. O que acontece, assim, na prática? Essas canetas emagrecedoras, elas retardam o nosso esvaziamento gástrico. Então, o que acontece no dia a dia? A comida fica mais tempo no nosso estômago. O nosso estômago demora para esvaziar. Então, a gente fica o tempo inteiro com aquela sensação de que a gente está cheio, de que a gente está super saciado. Então, Uhum. as canetas acabam fazendo com que a gente não tenha tanto apetite e que a gente não consiga comer muito. Então, é muito comum que pacientes que estão fazendo o uso desses medicamentos, que almoçam em quantidades super pequenas e que vão demorar horas durante o dia para sentir fome novamente, assim causando esse emagrecimento tão rápido e tão fácil. Pois é, até inclusive depois eu quero conversar contigo sobre esses efeitos colaterais ou possíveis rebotes, porque nós sabemos, né, que não existem milagres. Por mais que a caneta ela seja muito eficaz, eu acredito que precisa, né, é necessário fazer um Sim. acompanhamento, né, um pós com uma nutricionista, um nutrólogo, enfim, algum profissional que auxilie. E por que tu acha que a caneta aumentou tanto a procura nos últimos tempos? Ótima pergunta, Mai. Justamente por esse mecanismo que eu expliquei para vocês que a caneta tem de causar emagrecimento tão rápido, eu acredito que esse é o motivo das pessoas estarem procurando tanto, porque é um Uhum, emagrecimento rápido e fácil. sim. Porém, como tu mesma estava falando agora, Uhum, não é necessariamente um emagrecimento saudável, nem um emagrecimento seguro. Então, a uhum. gente sempre deve ter um acompanhamento médico, um acompanhamento de nutricionista, porque realmente a caneta, ela vai causar o emagrecimento ali, quando tu estiver fazendo uso, mas e os Uhum, teus hábitos? E a tua alimentação? E os teus exercícios? Então, uma coisa é baixar de peso na balança. uhum, Outra coisa é emagrecer, que seria queimar gordura corporal, que é isso que a gente busca. sim. Então, a gente pode baixar de peso com a caneta emagrecedora. Agora, queimar gordura, Uhum, melhorar a massa muscular, que são coisas importantes e necessárias para a saúde, uhum, sem uma nutricionista e sem um acompanhamento médico uhum. adequado, isso não será possível. Então, com certeza,
elas estão famosas por essa facilidade Sim. e essa agilidade no emagrecimento, mas isso não é garantia de um emagrecimento saudável. Ai, entendi. Nada que vem rápido, na verdade, é muito saudável e indicado, né? Exato. E, Giovana, pessoal que tá em casa, eu garanto que deve estar se perguntando, né? Mas elas estão falando de caneta emagrecedora, de saúde, de emagrecimento, com uma torta maravilhosa na frente. Me fala um pouquinho sobre isso. É possível a gente emagrecer comendo o que a gente gosta? Adorei essa pergunta, Mai. É Sim, algo que eu vou servir no suco enquanto isso, pode falar. Ótimo, ótimo. Eu sempre tento conversar sobre isso no consultório, nas minhas redes sociais, pois sim, gente, a gente pode e deve emagrecer comendo as coisas que gostamos, pois emagrecimento, ele é algo a longo prazo. É óbvio que se a gente tomar medidas drásticas, que a gente começar a cortar tudo que a gente gosta de comer, é algo que a gente não vai conseguir sustentar a longo prazo. Então é muito importante que a gente saiba encaixar as coisas que a gente gosta, como uma torta maravilhosa, que inclusive, mesmo eu sendo nutricionista, eu amo doce. Tudo é uma questão de equilíbrio, de quantidade e de horário certo, de forma certa de consumir determinados alimentos, mas nada precisa nem deve ser cortado. E falando sobre bolo, sobre doce, sobre coisa que gostamos, vocês devem estar se perguntando sobre essa torta. Gente, sim, essa torta ela não é cenográfica, ela é uma torta da Leiteria 639, nossos patrocinadores, e deixa eu mostrar ela de pertinho para vocês. Gente, é uma torta de Nutella, vocês não fazem ideia, essa torta tá me chamando desde que eu sentei aqui. Vamos comer, Giovana? Vamos! Claro que sim, Nutri também come doces tradicionais, viu, gente? E eu amo, inclusive. Que delícia! Acho que a gente pode ficar comendo agora. Gente, que torta maravilhosa. Ai, muito boa. Gente, a leiteria arrasa. A mesma. Muito, muito boa! Olha, não é porque eu sou Nutri, que eu não gosto de doce, gente. Inclusive, essa torta tá bem do jeito que eu gosto. Eu amo doce, bem doce. E essa aqui, pra quem gosta de chocolate, tá assim, ó, perfeita. A torta tá maravilhosa, mas a gente sabe que pro verão chegar não falta muito, né? E é necessário a gente começar a fazer um trabalho desde agora. Por onde começamos? Ótima pergunta, Mai. O verão está chegando e eu sempre falo, pra quem tá buscando emagrecimento, que é começar a buscar um estilo de vida mais saudável, a gente fica muito confuso sem saber se a gente treina mais, se a gente come melhor, se a gente muda a alimentação, se a gente muda o treino. E, gente, a verdade é que o ideal é a gente começar pelo básico, por pequenos hábitos, como dormir melhor, que é algo que muitas pessoas não falam sobre. A gente começa a querer fazer um monte de exercício mirabolante, mas se a gente não descansa, a gente não regula os nossos hormônios, que ajudam muito no emagrecimento. Começar a tomar mais água, praticar atividade física regularmente. Não adianta querer fazer algum tipo de exercício diferente se é algo que tu vai fazer 1, 2 vezes na semana. Acha uma atividade que tu consiga manter a longo prazo fazendo ela. E quando a gente fala de emagrecimento, pensando agora no verão que tá chegando, o ideal é a gente sempre tentar buscar uma alimentação mais leve. Como que eu posso comer de maneira mais leve, focando no emagrecimento? Priorizar proteínas magras, frango e peixe, reduzir a quantidade de gordura, evitar molhos, comidas gordurosas. Esses pequenos hábitos no dia a dia já vão fazer uma diferença absurda e vão ser muito mais eficazes do que essas medidas drásticas ou dietas malucas que a gente vê por aí. Ai, mas é tão difícil, né? A gente que sempre quer encurtar caminho. Sim, exatamente. Por isso que as canetas estão tão famosas hoje em dia, né? Tá todo mundo querendo encurtar esse caminho. E falar em encurtar caminho, tu me falaste agora sobre a gente manter um exercício físico, né, regularmente. Isso é muito difícil. E agora, existem grupos de corrida, né, que tá super em alta. Tu indica para emagrecer mais a musculação, ou a corrida, ou os dois juntos? Como funciona? Excelente pergunta, Mai, porque isso é algo super importante de ser abordado, porque as pessoas tendem a ver esses exercícios super intensos, de um alto gasto calórico e pensarem, não, é isso aqui que vai fazer eu emagrecer. Quando, na verdade, gente, o que emagrece é a dieta, é o déficit calórico. Tu pode correr milhares de quilômetros por dia. Se tu não tiver em déficit calórico, tu não emagrece. Então, se a corrida, se a musculação, não importa. O que importa pro emagrecimento é o déficit calórico. O que é o déficit calórico, tá? É a gente comer menos calorias do que o nosso corpo gasta, para que assim o nosso corpo comece a queimar gordura. Mas o que eu recomendo de exercício físico? Nem só musculação, nem só aeróbico. É mesclar.
Uhum. Lógico que isso vai depender muito do objetivo do paciente. Daqui a pouco, se o paciente só tem o objetivo de emagrecer, a gente pode fazer mais cardio e menos musculação. Agora, se o paciente tem o objetivo de definição, talvez era melhor a gente aumentar a musculação e reduzir o cardio. Então, tudo vai depender muito do objetivo, mas o importante é que seja um exercício que a pessoa goste e que consiga manter a longo prazo. Também não adianta eu falar para um paciente, olha, tu tem que fazer musculação 4 vezes na semana, se não é algo que ele consiga se imaginar a longo prazo mantendo isso. Então, o principal é ser algo que a gente goste, que a gente consiga manter. Porque com paciência, com uma dieta adequada, a gente consegue chegar lá. Ai, perfeito. Vale um pilates também. Vale! Gente, o pilates está super na moda, uma atividade maravilhosa, excelente, melhora a postura, tonifica os músculos. Não é porque é um exercício com menos intensidade, que não sua tanto, que ele não traz resultados, tá? Então, realmente, a gente tem que buscar o exercício para modelar o nosso corpo, para nos tonificar, para melhorar a nossa saúde cardiorrespiratória, mas o que vai realmente, assim, ditar o nosso emagrecimento, vai nos levar ao emagrecimento, vai dizer se a gente vai ficar X quilos mais magra ou se a gente vai ganhar X quilos, é a dieta. Então, o exercício realmente ele vem para modelar o nosso corpo e, lógico, que para acelerar esse processo. Mas exercícios como o Pilates, que não são tão intensos, que não suam tanto, são muito bem-vindos, tanto quanto os exercícios mais intensos. Ai, perfeito, adorei, viu, gente? Vamos pegar a dica da Giovana aqui. Eu amo Pilates. Adorei. Agora, academia, eu te confesso que eu vou na base do ódio. Tu foge. Não gosto. Ai, não gosto. Ai, e Giovana, me diz uma coisa. Quero emagrecer, então preciso de um acompanhamento. Chego no teu consultório. Qual é a tua primeira avaliação? O que tu faz ali na hora do paciente? Perfeito. Quando eu inicio a consulta, eu sempre inicio todas as minhas consultas com uma pergunta que é sempre a mesma, que é: como eu posso te ajudar? Porque daqui a pouco a pessoa está buscando uma reeducação alimentar, daqui a pouco ela já fez muitas dietas, mas ela tem hábitos que atrapalham ela. Então, a gente pode ter diversas dificuldades, diversos fatores, diversos aspectos de um paciente para ele estar lá buscando meu acompanhamento nutricional. Eu sei que a maioria dos meus pacientes me buscam pelo emagrecimento, pois eu sou uma nutricionista focada em emagrecimento, mas eu sempre inicio com essa pergunta para deixar a pessoa à vontade para me dizer o que ela quiser, até porque nesses momentos é muito comum da pessoa me falar coisas que talvez ela não considerava tão importante, mas ela já se sente mais à vontade para falar. Então, quando eu começo a consulta, depois dessa pergunta, eu sempre faço o que a gente chama de anamnese, que é fazer uma leitura do paciente. Então, é entender qual é a rotina de exercícios do paciente, como que é um dia da alimentação, o que a gente chama de recordatório alimentar. Então, eu pergunto o que a pessoa come de manhã, de lanche, de tarde, no almoço, para eu ter mais ou menos um contexto daquele paciente. E a partir disso, a gente começa a traçar metas e falar sobre os objetivos que vem pela frente. Que legal. E em quanto tempo tu acha, assim, que é um período ideal para a gente procurar uma nutrição para já estar em forma pro verão? Perfeito, adorei! Gente, não tem um momento. Então, eu já deveria ter ido. Já deveria, tu já tinha que estar lá, Mayara. Ai, não, eu quero comer torta. Vai comer torta, vai fugir de mim. Eu vou, mas eu vou comer a torta. Gente, não existe, não procurem, não esperem a hora perfeita, o momento ideal para ir num nutricionista, para procurar um profissional de qualquer área da saúde que seja. Hoje em dia a gente tem muito esse hábito ruim de só ir num profissional quando dá um problema. Quando tá com sobrepeso, quando tá com percentual de gordura alto, quando tem um exame ruim, quando acontece alguma coisa. E a verdade é que o acompanhamento nutricional, ele é fundamental até mesmo para quem não tem objetivo estético. Daqui a pouco a pessoa se sente muito cansada durante o dia. Gente, uma alimentação muda total a nossa disposição durante o dia. Daqui a pouco a pessoa tem muitos sintomas de má digestibilidade, alguns sintomas de refluxo, de azia. A qualidade da alimentação pode melhorar isso. Então, o acompanhamento nutricional, a gente não deve esperar a hora certa. A gente tem que ir, independente se a gente tem objetivo estético ou não. Ah, entendi. Eu vou aparecer. Vou ficar esperando a Mayara, viu, gente? Eu vou ir, eu prometo. E, Giovana, me diz uma coisa. Eu acredito que depois dessa anamnese, né, essa avaliação, com foco no que o paciente procura, o senhor deve dar algum tipo de dieta para ele levar para casa e preparar as marmitas em casa, é isso? Isso. O que eu faço? Eu nunca entrego a dieta no mesmo dia da consulta. Então, porque a minha consulta, ela leva 1 hora e meia, eu faço uma avaliação física, eu utilizo a máquina de bioimpedância Embody, que é uma avaliação
onde a gente vê diversos parâmetros de um paciente, a gente vê peso, a gente vê gordura, a gente vê músculo, a gente vê água, a gente vê taxa metabólica basal. Então, realmente, é uma avaliação muito completa. Então, eu faço a avaliação, eu converso com o paciente, eu faço a anamnese. Então, quando eu termino a consulta, eu dou orientações baseadas naquele objetivo específico. Mas a dieta, eu sempre tenho um prazo máximo de 7 dias para elaborar e enviar para esse paciente. Então, por que eu faço isso? Porque é uma dieta totalmente personalizada e individualizada para aquele paciente. Então, pós-consulta, eu vou pegar tudo que a gente conversou, eu vou ler tudo que eu escrevi sobre aquele paciente, eu vou sentar com a avaliação dele e com a consulta dele e aí sim elaborar a dieta. Porque eu também levo muito em consideração a rotina daquele paciente, os horários daquele paciente. Ele consegue comer um lanche fresco ou ele tem que levar para o trabalho? Então, tem muitas coisas que eu levo em consideração e que eu preciso desse tempinho para elaborar e deixar a dieta o mais redondinha possível. Entendi. Bom, nós estamos falando aqui de um cenário que seria um cenário perfeito, né? Onde ele vai até a nutricionista, recebe a dieta e faz as marmitas. Isso. Mas nós sabemos que nem sempre a gente consegue fazer isso. Para aquela pessoa, né, que talvez, ou porque está ocupada demais, ou porque está corrida, ou mesmo por valores financeiros não consiga ir numa nutricionista e precisa se alimentar na rua, em um restaurante. Existe dicas que tu possa dar para nos ajudar nessa alimentação? Olha, muitas! Se eu pudesse ficar aqui durante horas, eu falaria muitas dicas para vocês. Mas agora eu vou falar as principais e que realmente são super eficazes. Quando a gente vai comer na rua, a gente já sabe que aquela comida vai ter gordura a mais do que se a gente fizesse em casa. Porque a gente cuida da quantidade de azeite, a gente cuida da quantidade de sal. Então, naturalmente, a comida da rua é uma comida com mais sódio, com mais gordura. Então, sabendo disso, preferir grelhados. Evitem frituras, empanados ou aquelas preparações, por exemplo, um prato de lasanha, um prato de macarronada, uma panqueca. Prefiram, o que eu gosto de falar, assim, de uma maneira mais informal, é os alimentos separados. Então, tu vai num buffet, escolhe uma proteína grelhada, isolada, escolhe um arroz, uma batata, um carboidrato, mas sempre coisas cozidas ou assadas, evitar frituras, evitar preparações que vão uma quantidade muito alta de gordura. Então, essas preparações, como eu digo, panqueca, lasanha, são preparações que vão ter muito queijo, vão ter molho, pode ter uma nata, pode ter um molho 4 queijos. Então, comer a comidinha que eu chamo assim mais caseira, sabe? O básico, um arroz com feijão e um grelhado, uma quantidade boa de legumes e boa de salada, não tem muito erro. E, de fato, a gente deve fazer isso porque, como eu falei no início, já é uma comida com mais gordura, já é uma comida com mais sódio. Se a gente fugir de uma alimentação mais saudável, aí realmente a quantidade de gordura, de sódio e principalmente de calorias, que é o que leva ao ganho de peso, vai ser muito frequente ali. Principalmente se é uma pessoa que está sempre na rua, ela precisa buscar uma alimentação bem saudável e o mais tradicional possível. Então, essas questões de proteína grelhada, um carboidrato assado ou cozido, uma salada, um legume, uma verdura, é uma ótima escolha, que não vai ter erro. Então, é possível comer saudável mesmo se alimentando na rua. Com certeza. Perfeito, vou reparar nisso. Com certeza. E, Giovana, voltando agora para nossa caneta, né? Nós sabemos Sim. que todos os métodos que têm emagrecimento rápido, né? Ele existe efeitos rebotes e existe aqueles efeitos colaterais. Pode citar alguns dos efeitos colaterais da caneta? Perfeito. As canetas, como a gente estava falando anteriormente, eu expliquei para vocês os mecanismos delas que fazem com que as pessoas percam peso muito rápido. E um dos efeitos colaterais, que também é responsável por acelerar isso, mas não necessariamente de uma maneira bacana, de uma maneira legal, de uma maneira saudável, um dos efeitos colaterais é o enjoo, que muitas vezes causa. Verdade. Então, muitas pessoas às vezes perdem peso, não é necessariamente porque estão fazendo uma dieta, usando a caneta, se exercitando melhor, mas é porque a caneta causa esse efeito colateral do enjoo e deixa a pessoa sem apetite. Também a gente tem muitas vezes um cansaço, essa sensação de letargia, que é uma mistura de enjoo, uma mistura de cansaço, que pode vir com as canetas emagrecedoras e que acabam, sim, facilitando o emagrecimento, mas não de uma maneira benéfica, porque no dia a dia isso afeta a qualidade de vida. Eu vejo muitos pacientes que têm, enfim, o seu trabalho afetado, a sua qualidade de vida afetada pelo uso das canetas por um enjoo excessivo. Mas lógico que isso é super de pessoa. Eu tenho pacientes que fazem o uso e não tem sintomas nenhum, assim como eu tenho pacientes que fazem o uso e tem muitos sintomas. Então, o enjoo, o cansaço é um efeito colateral
bem presente nas canetas, bem comum. E outro efeito colateral, que é bem comum de quem usa as canetas emagrecedoras, é a perda de massa muscular. É mesmo? Isso é bem frequente, porque Uhum. quando a gente perde peso muito rápido, sem cuidar da alimentação, o que infelizmente acaba acontecendo com o uso das canetas emagrecedoras, a gente sabe que as pessoas querem emagrecimento rápido, elas não querem mudar o estilo de vida, elas não Sim, querem mudar a alimentação. exato. Então, elas passam a somente comer menos, e muitas vezes as pessoas já têm uma alimentação ruim. Então, não comem o suficiente de proteína, não se exercitam da maneira correta, então acaba tendo uma perda de massa muscular muito grande. Uhum. Mas lógico que se for feito um uso da maneira correta, com acompanhamento, a gente consegue evitar essa perda de massa muscular. Mas para quem faz o uso indevido, é um efeito colateral bem comum. Né, e tem que botar na balança e saber se realmente, né, vale a pena sofrer esses riscos para a saúde, né. Saindo um pouco agora da nossa caneta, que é o nosso tema principal, sabe que as redes sociais, elas trazem muita informação e muita desinformação também. E eu vou te fazer uma pergunta à parte. Eu tenho escutado muito essa semana falar sobre a vitamina B12, que está em alta entre as blogueiras. Me explica um pouquinho sobre a vitamina, qual é a importância dessa vitamina para nós? Perfeito. Então, a vitamina B12 é uma vitamina muito importante e é fundamental que a gente faça exames bioquímicos para analisar os níveis dela. O que acontece? A vitamina B12, a sua principal fonte é a carne vermelha. Então, ela é uma vitamina muito conhecida por quem é vegetariano ou quem é vegano ter que suplementar, pois é a única vitamina que a gente não obtém em fontes vegetais. A gente só obtém exclusivamente na carne vermelha. O que acontece? A vitamina B12, ela está associada com a nossa função cognitiva, com a nossa atividade cerebral. Então, tem estudos, inclusive, que estão relacionando algumas doenças neurológicas, como demência, como Alzheimer, com a deficiência de B12. Então, a B12 é uma vitamina importante, a gente tem que estar sempre de olho, consulte o seu médico, sua nutricionista, sua ginecologista, enfim, o profissional da saúde que te acompanha e leve os seus exames para ele dar uma olhada, pois é muito importante a gente suplementar se essa vitamina estiver em níveis baixos. E quais são os sintomas da deficiência de quem tem os níveis mais baixos de B12? Uhum. É uma perda de memória, principalmente aquela memória recente, de coisas que aconteceram recentemente. Pacientes com a deficiência de B12 tendem a esquecer muito das coisas, uma queda capilar e também uma falta de energia e de disposição. Então, assim, a vitamina B12, a sua fonte é a carne vermelha. Mas eu ressalto que mesmo quem come carne vermelha pode ainda assim ter uma deficiência de B12, pois existe uma coisa chamada fator intrínseco, que é o que absorve a B12. Então, o fator intrínseco que absorve a B12, por mais que o indivíduo faça o consumo de carne vermelha sem o fator intrínseco, a gente pode ter uma deficiência de B12. Então, somente consumir carne vermelha não é garantia de níveis adequados de vitamina B12. Então, é importante sempre estar fazendo acompanhamento médico ou nutricional para a gente analisar os exames e, se necessário, fazer a suplementação. Eu acho muito bacana que é uma vitamina que está em alta, que está sendo falada, pois, de fato, é uma vitamina importante, mas vale lembrar que suplementação a gente só faz de acordo com os exames aparecendo alguma deficiência. Se a gente não tem uma deficiência, a gente não deve suplementar, porque suplementação em excesso também não é algo que faz bem para nossa saúde. Bom, perfeito, gente. Vamos escutar as dicas da nossa especialista aqui. Tu falaste, então, que a déficit de vitamina B12 pode causar queda de cabelo, esquecimento, né, das coisas. Isso. Eu garanto que muita gente se identificou com isso. E acho que até por isso que começou a ficar tão em alta a vitamina B12. Mas sempre lembrar de procurar um especialista e fazer exames antes. Não vamos suplementar sem necessidade. Perfeito. E, Giovana, agora, para a gente finalizar, qual é a dica que tu dá para os nossos telespectadores, para quem está querendo emagrecer e está com dificuldade? Então, gente, como eu falei no início do nosso programa, é começar pelos hábitos básicos. Não adianta querer fazer muito exercício, fazer uma dieta muito restritiva se tu não dorme bem, se tu não toma água adequadamente, pois esses pequenos hábitos no dia a dia interferem totalmente no emagrecimento. Quem dorme mal tende a ter mais fome, mais apetite durante o dia. Às vezes, só regular uma boa noite de sono, as tuas horas de sono por dia, já vai ajudar muito no processo de emagrecimento. Beber água também é algo muito importante, pois a gente tem uma certa confusão no sinal de fome e no sinal de sede. Então, muitas vezes as pessoas acham que tem fome durante o dia inteiro e, na verdade, isso pode ser falta de hidratação. Dito isso, assim, buscando hábitos básicos de saúde, começar a focar em exercícios que se imaginem fazendo
a longo prazo, não começar uma atividade só porque é mais intensa, porque queima mais calorias, porque como eu falei, quem emagrece de fato é o déficit calórico. Eu, inclusive, eu tenho pacientes que já emagreceram muitos quilos comigo sem necessariamente fazer muito exercício físico. Lógico que não praticar exercício físico é algo ruim para nossa saúde. Então, quando eu falo isso, não é pra gente sair praticando exercícios físicos em excesso, mas sim pra gente buscar coisas que a gente consiga manter a longo prazo. Pois o emagrecimento, ele pode vir em um mês se a gente tiver um monte de medidas drásticas, mas depois não vai ser algo sustentável. E como a gente está falando de canetas emagrecedoras, fica aqui o meu aviso, fica aqui o meu alerta. Gente, as canetas emagrecedoras, elas vão ser indicadas e prescritas por um médico se tiver indicação para tal. Mas a gente sempre deve começar com o acompanhamento nutricional. E aqui já fica a minha opinião como nutricionista. Eu, por exemplo, não sou contra as canetas emagrecedoras. Daqui a pouco, para um paciente que iria passar por uma cirurgia bariátrica, a gente pode ir por esse outro método, menos invasivo, para não passar por uma intervenção cirúrgica. Agora, pessoas que precisam mudar seus hábitos, pessoas que não precisam perder uma quantidade enorme de quilos, elas devem procurar primeiramente o acompanhamento nutricional, mudança de hábitos e dizer que assim, gente, as pessoas querem tudo muito rápido, não é à toa que as canetas estão famosas hoje em dia. Exato. Mas se tiver paciência, a gente consegue ter muitos resultados em um mês. Então, busquem coisas que vocês consigam manter a longo prazo e deem um mês fazendo elas. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Dá um mês fazendo a dieta, dá um mês fazendo os exercícios. Se daqui 30 dias a gente não tiver resultados, a gente muda. E sempre a gente acaba tendo resultado. É mais essa questão inicial de ter esse foco de desempenho para manter esses hábitos saudáveis e conquistar o emagrecimento. Perfeito. Persistência sempre, né? Exato. E, Giovana, então, para quem quiser te procurar, saber mais sobre o teu trabalho, quero agradecer a tua participação, mas agora fala para os nossos espectadores e tuas redes sociais, qual é o teu contato? Então, gente, para quem quiser me seguir nas redes sociais, acompanhar meu trabalho ou até mesmo agendar sua consulta, o meu Instagram é Giovana Buarque com 2 N's e underline no final. E para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho fora das câmeras, é Cílios de Seda Oficial. E, Giovana, eu gostaria de te convidar agora a fazer um brinde à saúde, emagrecimento e... Saúde!